Olá pessoal, eu sou a Bruna Pati, professora de Biologia e Ciências e youtuber, e estamos aqui para mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje é ideias para adiar o fim do mundo e a biologia. Só que antes da gente entrar no tema do vídeo propriamente dito, eu vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Me ajudem a levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Vocês devem estar se perguntando o que é isso. Esse vídeo é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, não é um vídeo de conteúdo, né? O que a gente vai fazer no vídeo hoje? Eu trouxe esse livrinho aqui, esse livro é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, e eu vou falar um pouquinho sobre esse livro nas partes que mais me chamaram a atenção e vou tentar fazer uma ponte com as aulas de Biologia e Ciências. Então esse livro serve tanto para você que leu o livro, né, quer fazer uma reflexão sobre o livro, tanto para o professor de Ciências e Biologia que quer utilizar esse livro como inspiração, como bibliografia nas suas aulas, serve para todo mundo. Antes de falar do livro em si, eu queria apresentar para vocês brevemente quem é o Krenak, que é o autor desse livro. O Krenak é um militante do movimento socioambiental e da defesa dos direitos indígenas, além de filósofo, poeta e escritor brasileiro. Participou da Assembleia Nacional Constituinte em 1987, onde protagonizou uma das cenas mais marcantes da história recente brasileira. Ele pintou o rosto com a tinta preta do genipapo para protestar o que considerava um retrocesso nos direitos indígenas. Organizou a Aliança dos Povos Indígenas da Floresta, que reúne comunidades indígenas, seringueiros e ribeirinhas, no movimento que busca estabelecer reservas naturais, para que essas populações consigam sobreviver através da extração de seringa e da coleta de outros materiais da natureza. Além de ter ganhado vários prêmios, como ter recebido o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora em 2016, entre outros diversos prêmios. Esse livrinho aqui foi resultado de 2 palestras e uma entrevista que foi concedida pelo Ailton Krenak em Portugal. O Ailton Krenak ele já havia sido convidado para ir em Portugal, mas quando da ocasião dos 500 anos do descobrimento do Brasil, mas ele achou que essa festa era uma festa muito portuguesa e não quis comparecer. E aí ele foi, em 2019, convidado novamente aí em Portugal por um amigo seu para participar de um evento chamado Involuntários da Pátria, e aí sim ele quis comparecer. Então esse livrinho aqui é resultado, né, da adaptação de 2 palestras que ele deu, mais uma entrevista. Tanto é que o livro tem 3 capítulos ou partes, que são Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do sonho da Terra e a humanidade que pensamos ser. O livro ele tem pouquíssimas páginas, é extremamente curto, o total são 72 páginas de conteúdo mesmo, e o livro inteiro tem 85 com as referências sobre o autor, contando um pouquinho da história da construção do livro. Então você consegue ler em 1 hora, 1h30, para quem demora um pouquinho mais a leitura, enfim, mas é bem rápido e bem tranquilo a leitura. Bom, e o que eu vou fazer ao longo desse vídeo? Eu vou falando das ideias e dos pontos que me chamaram a atenção e sinalizando como a gente pode utilizar esse conteúdo ou utilizá-lo como inspiração para falar nas nossas aulas de ciências e biologia. Eu acho que a principal ideia desse livro, ele vai falar de muitas coisas, mas a principal ideia que ele traz é o questionamento de humanidade. Então ele fala como que esse ideal de humanidade foi fundado com base em violência, com base em opressão e exclusão de grande parte dos seres humanos. Então ele fala como que esse ideal de humanidade é forjado e construindo, excluindo-se grande parte dos seres humanos, dos periféricos, dos marginalizados, dos colonizados. Então ele fala ao longo de todo o livro, ele vai construir esse argumento de como esse ideal de humanidade que façam com que a gente tenha vontade de alcançar é um ideal de humanidade homogeneizadora e violenta. Então, ao longo desses 3 capítulos, ele vai construir esse argumento que eu acredito que seja a ideia principal do livro. E aí ele vai, né, contando um pouquinho a história, se apresentando, lembrando que isso é uma palestra, a gente está falando do primeiro capítulo do livro, e aí ele traz uma questão, um ponto que a gente pode abordar com toda certeza nas nossas aulas de biologia e ciências,
que é a sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. Para quem não sabe, o desenvolvimento sustentável é aquele tipo de desenvolvimento que a gente pode se desenvolver economicamente sem prejudicar as gerações futuras. E aí ele diz que esse tipo de desenvolvimento no mundo em que vivemos atualmente é impossível, né? Ele não traz a palavra capitalismo, mas ele usa, né, das grandes corporações, grandes empresas, e aí ele diz que isso é praticamente impossível. Essa já é uma ideia do que a gente pode utilizar nas nossas aulas a trabalhar o tópico desenvolvimento sustentável. E aí a gente pode trazer esse questionamento para os nossos alunos e para as nossas alunas de que se é possível, se é viável acontecer esse desenvolvimento sustentável, se esse conceito já está errado desde a sua base. Estamos submetidos ao modo de produção capitalista e a gente pensa, né, um celular, um iPhone ou qualquer outro celular sofre de obsolescência programada, ou seja, daqui a 2 anos no máximo esse telefone já fica ruim, nos obrigando a comprar um telefone novo. Isso é somente um exemplo. Será que é possível dentro desse sistema a gente fazer o desenvolvimento sustentável? Esse é um bom questionamento que a gente pode levar para as nossas aulas. E aí um outro ponto que me veio à cabeça, isso não é falado no livro, foi das conferências internacionais. Nós temos várias conferências internacionais com a pauta do meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável, né? Tivemos a Conferência de Estocolmo na Suécia em 1972, depois tivemos aqui no Rio em 92 e depois em 2012 a Rio+20, reunindo representantes de diversos países. Em alguma dessas conferências tivemos representantes da sociedade civil, ONGs e por aí vai, e é sempre falado, o problema ambiental, necessitamos fazer um desenvolvimento sustentável, precisamos nos desenvolver sem prejudicar as gerações futuras e nada disso é colocado em prática, porque esbarram-se em questões políticas, em questões sociais e por aí vai. Só mais um questionamento que a gente pode levar para as nossas aulas. E aí ele vem desenvolvendo também nesse mesmo capítulo a ideia de ser humano como algo separado, dissociado, desconectado da natureza. Então, quando a gente se enxerga como algo separado, desconectado da natureza, a gente enxerga a natureza como recurso. Se a gente enxerga a natureza como recurso, ela só serve para a gente usar, para a gente explorar, para a gente degradar. Inclusive, não é dito nesse livro, mas é um livro que eu também dou uma dica aí para quem quiser ler e estudar sobre essa temática, que é o Descaminhos do Meio Ambiente, do Carlos Walter Porto Gonçalves, onde ele traz essa explicação da dessacralização da natureza e da nossa separação da natureza enquanto ser humano na sociedade ocidental capitalista. Também é um ótimo livro para fazer esse questionamento. E aí, né, mais uma questão que a gente pode levar para nossa aula para pensar ser humano, relação ser humano, meio ambiente, como algo separado, desconectado, é o momento que vivemos na pandemia. Então a gente tem aí o SARS-CoV, é um vírus que não existia, que não parasitava seres humanos. Existem diversas teorias sobre a origem desse vírus e uma das que estão sendo mais aceitas no momento é de uma origem em mudanças ambientais. Então, por conta do nosso sistema de produção, aconteceram algumas mudanças ambientais que levaram esse vírus, que antes parasitava outros mamíferos, a adquirir a capacidade de nos parasitar enquanto seres humanos. Então, observamos a pandemia mundial, que tem milhares de mortos pelo mundo, milhares de doentes, milhares de pessoas com sequelas, consequências sociais e econômicas e por aí vai. Então a gente se enxerga como algo totalmente separado da natureza, mas na verdade nós estamos extremamente conectados, porque um vírus está nos parasitando e trouxe todas essas consequências que a gente vem observando. E aí mostrando como somos dependentes da natureza de uma forma ou de outra. E aí, seguindo dos tópicos e dos assuntos que eu achei relevante ao longo do capítulo, tem uma parte extremamente importante e interessante, cujo trecho se encontra na página 28, que eu vou ler aqui com vocês rapidamente. E ele diz o seguinte: vi as diferentes manobras que os nossos antepassados fizeram e me alimentei delas, da criatividade e da poesia que inspirou a resistência desses povos. A civilização chamava aquela gente de bárbaros e imprimiu uma guerra sem fim contra eles,
com o objetivo de transformá-los em civilizados que poderiam integrar o clube da humanidade. Muitas dessas pessoas não são indivíduos, mas pessoas coletivas, células que conseguem transmitir através do tempo suas visões sobre o mundo. Então, achei muito interessante esse trecho para mostrar a diferença da nossa sociedade ocidental capitalista forjada no modo de produção, né, que estamos submetidos, e que a gente tem com o neoliberalismo a ideia de indivíduo, enquanto que nas populações originárias, comunidades indígenas, quebradeiras de coco, quilombolas, nós temos uma outra ideia de convivência entre os nossos iguais, que é a ideia do coletivo, né, que até ele traz como se fossem células que conseguem transmitir a sua visão, como se fossem células de um corpo, que para estar funcionando bem, precisa da cooperação de todos. Então, achei isso muito interessante e também é uma ideia de abrir debate nas nossas salas de aula. E aí a gente passa para o capítulo 2, que é do Sonho da Terra. E aí vem um trecho que o Krenak traz, que é do David Schopenhauer, que é um pajé Yanomami, que diz que tudo é transformado em mercadoria na sociedade em que vivemos. Tanto a natureza humana quanto a natureza não humana, e novamente a gente faz o link com a pandemia, onde diversos governos ao redor do mundo, inclusive o governo brasileiro, sabendo que as medidas de segurança proferidas pela ciência não farmacológicas para evitar a disseminação do Covid-19 incluíam distanciamento social, lockdown, foram contra todas essas medidas. Então, a vida dos seres humanos na nossa sociedade não vale nada. Somos meros objetos, somos meras mercadorias para esse sistema. E aí ele traz, continua desenvolvendo a ideia da conexão com a natureza, ele explica o significado de Krenak, que é cabeça de terra, mostrando como até no próprio nome dessa comunidade, eles têm essa conexão com a natureza. E aí tem um trecho também muito importante para a gente entender o cerne desse livro, que eu vou ler rapidamente aqui para vocês. Diz o seguinte: quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos dele os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Então, mostrando como o fato da gente se desconectar da natureza, despersonalizar a natureza, que é o contrário do que eles fazem, que eles personalizam. Eles tratam o rio como parte da família, a montanha como parte da família, e como isso vai se refletir na conexão deles com a natureza. E aí, por fim, no último capítulo, que é a humanidade que pensamos ser. E aí, a ideia que me chamou a atenção nesse capítulo é o questionamento da ciência, que o Krenak, ele diz que a ciência não é neutra. E aí a gente pode trazer essa discussão para as nossas aulas, falando, aonde a ciência é produzida, com que bases. Afinal de contas, a ciência é produzida nesse sistema em que vivemos, nesse modo de produção, nesse sistema econômico. Portanto, ela segue a lógica de mercado. A ciência não é neutra. E aí eu trago até um exemplo que a gente pode levar para os nossos alunos e alunas, que é o conceito de doenças negligenciadas. As doenças negligenciadas são aquelas doenças que atingem primordialmente as pessoas mais pobres da nossa população, por conta da forma de contração dessas doenças, então esquistossomose, malária, doença do sono, leishmaniose. E essas doenças não têm investimento de pesquisa, não tem dinheiro para pesquisar medicamento, porque são doenças que atingem principalmente pessoas pobres, pessoas que não vão ter como arcar com tratamento. Então não é interessante que a indústria que investe em pesquisas farmacêuticas faça investimentos nessas doenças. Em contrapartida, se a gente for observar, por exemplo, a quantidade de dinheiro que vai para a pesquisa com câncer, que atinge qualquer camada social, qualquer classe social, são vultosos recursos todos os anos voltados para essa doença, Então, o que explica que determinadas doenças não recebam recursos e outras recebam? É o modo de produção capitalista, São as questões externas influenciando no fazer científico.
No final do livro eu fiquei pensando, né, além de todos esses questionamentos que eu trouxe para vocês, essas questões que a gente pode abordar em sala de aula, eu fiquei pensando na famosa frase que nossos alunos, o próprio senso comum, a população em geral adora dizer: o ser humano destrói a natureza. Será mesmo? Quando a gente fala essa frase, a gente pensa numa entidade ser humano homogênea, como a que veio sendo falada e discutida aqui no livro do Krenak. Então, vivemos numa sociedade extremamente desigual, então temos poderes assimétricos e formas diferentes de impactar o meio, e isso deve ser falado nas nossas aulas de ciências e biologia, para que não corramos o risco de estar ensinando uma ciência e uma biologia ingênua e ideológica, né? Então, se a gente parar para pensar, no Brasil, cerca de 70% da água potável é utilizada para o agronegócio, enquanto que 10% da água é utilizada pela população em geral. E isso se repete também no mundo. Se a gente for pegar os dados no mundo, entre países desenvolvidos, em desenvolvimento, subdesenvolvidos, a gente vai ver ligeiras diferenças, mas vamos perceber que a maior parte da água potável é utilizada pela indústria, é utilizada pelo agronegócio, enquanto que 10% apenas é utilizado por toda a população mundial nas suas atividades domésticas. Então não adianta a gente ir para a escola e ensinar que tem que deixar a torneirinha fechada enquanto escova o dente, tem que poupar a água do banho. Claro que isso é importante para nós, para os nossos vizinhos, mas a nível global não faz diferença. Então dizer que o ser humano destrói a natureza, não falem mais isso. Então tenham muito cuidado quando forem falar da relação ser humano e meio ambiente. É uma questão sensível e complexa, para que a gente não faça afirmações e abordagens simplistas. Bom, gente, eu acho que a potência desse livro é que ele é um texto muito fecundo. Então ele faz com que a gente pense nas nossas próprias ideias para adiar o fim do mundo e, por que não, para transformar essa realidade em que vivemos no nosso cotidiano, pensar em organizações coletivas, ou seja, em diversas formas que a gente possa ter para transformar a nossa realidade. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram e quiserem comentar algum trecho que eu não falei, alguma possível abordagem na aula, sintam-se à vontade para comentar aí. E eu vou pedir para vocês aqueles mesmos recados de sempre. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Me ajudem a contribuir para a democratização do ensino de ciências. Até a próxima!